Olá, amigos. Vamos falar de novo sobre vacinas. Acho que você não aguentou mais, mas estão pedindo para falar mais sobre vacinas. Eu já fiz 2 posts sobre isso e agora de novo. Mas isso agora tem algumas coisas novas, né? Sabe, nunca antes na humanidade, ainda no Brasil, politizaram tanto os aspectos desse Covid-19. Primeiro politizaram porque o que é o certo? Isolamento ou intervenção vertical? Agora nós sabemos que a intervenção vertical é a mais correta, o que o governo federal queria. Mas não, os governadores não, vamos de nós da ciência, vamos fazer, fecha o isolamento total, porque não vamos ganhar espaço, tempo, para que os espaços, os hospitais se adequem. Ótimo, fizeram isso. O que aconteceu? Morreram mais gente em julho e agosto, quando tinham amplo tempo de fazer os seus hospitais, os sites de campanha, e mesmo assim não adiantou nada, porque as mortes continuam subindo. Vocês lembram disso, né? E agora vão politizar a vacina, certo? Falando que a vacina tem que ser obrigatória. Gente, vamos estudar um pouquinho, tá certo? O que aconteceu? Em primeiro lugar, nunca houve antes tanta pressa em envolver a vacina contra uma doença, certo? Lembre de uma coisa, esse vírus foi isolado, a genética, a genotipagem, em fins de março, começo de abril. Então, as indústrias farmacêuticas já tiveram acesso aos genomas de vírus em abril. Então, abril. Já teve a primeira vacina, já começou a sair das prateleiras em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses já está sendo aplicado. Aliás, não, 3 meses depois que tem que é o genoma, já saiu o primeiro lote de vacinas para aplicar em voluntários. Começaram a vacinar voluntários em junho e julho, certo? Gente, não se pode fazer isso. A vacina primeiro tem que passar por uma fase pré-clínica, tem que ser testada em animais, para ver se é seguro em animais, se provoca uma reação antígeno-anticorpo em animais. Depois, uma vez com isso, aí você começa a fazer em voluntários, a fase 1, fase 2, fase 3, certo? Olha, a fase de pré-clínica em animais, não, qualquer medicamento, vacina, não pode durar menos de 6 meses. Eu já fiz isso com remédio. 6 meses. A maioria demora 1 ano. Então, qual milagre? Como conseguiram fechar uma fase pré-clínica em menos de 1 mês, 2 meses? E já estão aplicando em seres humanos? Pense bem nisso. Ele é seguro? Ah, bom, nós fizemos a fase 1. O que é a fase 1? Eu já mostrei esse gráfico, mas eu vou fazer de novo. A fase 1 é feito a vacina aplicada em seres humanos, num bem limitado, para ver se ele é seguro, por exemplo, alguma reação, febre, mal-estar ou até reações fatais. Uma vez nesses voluntários sadios, jovens, certo? Você passa para a fase 2. A fase 2 o que é? É para acertar a dosagem. Uma vacina, 2 doses, 3 doses, sei lá. Isso demora tempo, porque você não pode aplicar uma dose e 2 semanas depois já aplicar a segunda dose. Bom, faça. Mas por quê? Porque saber se é a dose certa, porque dá anticorpos, etc. E aí você vai para a fase 3. Cada um desses demora um tempo, gente. Demora tempo. Semanas. Mas não. Enrolaram, aglutinaram fase 1 e fase 2 e tem 9 vacinas hoje na fase 3. É a fase 3 que nós estamos vendo aí. Da Oxford, da Sinovac, da chinesa, a da Pfizer, da Johnson Johnson, tá certo? E inúmeras outras. A China, só a China tem 3. Tem o Sputnik da Rússia, o Sputnik 5. Já saiu, tiraram o Sputnik 5, já está no Sputnik 6. Gente, seriamente, isso é normal? Antes de terminar o estudo fase 5, da Sputnik 5, já estão com a Sputnik 6? Antes de você passar para fazer 1, 2, 3, já está na fase, já está fazendo outras vacinas. E tem que lembrar uma coisa, existem 7 tipos de métodos para desenvolver as vacinas. Ou seja, a Sinovac é a de vacina com vírus morto, inativado, tá certo? Depois tem outro que só da proteína S. Depois outro que é proteína S sintética. Outro é que você tira o RNA do vírus do Covid e coloca o vírus da influenza, certo? Aqui para o HP. Outro é um vírus semelhante ao vírus, sintetizam o RNA do vírus,
com algumas coisas, mas não é o vírus verdadeiro. É sintético. Isso foi feito o Ebola. Gente, são 7, 8 metros. Nunca antes. Então, estão injetando material, vão injetar material genético. Gente, não é um antibiótico. O antibiótico, um analgésico, ele entra no seu corpo, algumas horas depois o fígado destrói e joga fora. Tá certo? Ele não fica no seu corpo. Esse material genético é para ficar dentro do seu corpo, para ele provocar uma reação de anticorpos. Ele vai lá para modificar algumas coisas dos seus genes. É por causa disso que exige muito cautela antes de você poder injetar isso. A vacina que levou menos tempo para desenvolver até hoje foi o vírus da cachumba. A vacina da cachumba levou 4 anos. O vírus do sarampo, a vacina do sarampo levou quase 45 anos. O da poliomielite, a primeira, levou 9 anos. Depois, mas ao tempo depois saiu a vacina do oral, que levou mais uns 5, 6 anos. Então, o tempo médio para desenvolver uma vacina é de 12 até 19 anos, a vida média. Nós temos 7 vacinas que aplicamos corriqueiramente. Tem 9 vacinas, só de vacina Covid tem 9 tipos. Entenderam? Então, nesse momento, você tem que ter cautela. Gente, vocês não podem tomar essa vacina, não pode qualquer delas, não estou falando nem a chinesa, nem a nada. Sim, antes temos absoluta certeza. Mas as pessoas estão dizendo, não, a vacina vai ser salvação de tudo. Sabe por que estão desesperados? Porque, em primeiro lugar, por que os governadores estão querendo impor isso? Porque eles erraram tão grosseiramente impondo a quarentena, aquele isolamento, e sofreram, o povo sofreu, que agora tem que achar uma saída para consertar aquele erro. Então, olha, a salvação é a vacina. Salvação não é a vacina. A vacina faz parte do problema. A vacina não é salvação, faz parte do problema. E se não for bem administrado, vai ser um problema, dor de cabeça maior ainda. Tá certo? Outra coisa, essa vacina foi dada, tem quantas doses? 1, 2, 3 doses? A experiência mostra que uma dose só sensibiliza, quer dizer, aumenta o anticorpos. Depois vai cair. Então você tem logo em seguida tomar uma segunda dose para manter esse nível alto. Então sobe, cai a primeira. Antes que caia, você tem a segunda para dar o efeito booster, de reforço. Esse também vai cair. Então você vai ter que ter uma terceira dose. Lembre disso. Certo? A Salk, 2, 4, 6 meses. A Sabin, 2, 4, 6 meses. E tem um reforço 1 ano depois. Tá certo? Todas essas sim. A tétano, a sarampo também é uma dose, tem que ter uma segunda dose algum tempo depois para dar um efeito, reforço e principalmente uma terceira dose. Principalmente com as vacinas de vírus inativado. Esse precisa tomar com um intervalo muito restrito. A chinesa tem 9 mil voluntários no Brasil, vão aumentar para 13, tá certo? Toma a primeira dose. Tem que tomar a segunda dose depois de, no máximo, 2 meses. Máximo 2 meses. Foi começado em junho, 2 meses depois é agosto. Você sabe que mais de 1/3 das pessoas que foram voluntários não tomaram a segunda dose? Ainda, se não tomar logo, não adianta nada, porque o nível da primeira dose vai cair, não vai ter o reforço da segunda para manter os níveis mais altos, tá certo? E se não tiver uma terceira dose, vai cair também. Mas não te aplicaram a terceira dose. Não aplicaram a terceira dose dessa vacina e ainda estão mandando as pessoas obrigatório tomar vacina. A China está fazendo isso. Está sendo as primeiras, segunda, então concentrando as pessoas a tomar a terceira dose. Mas a China tem 100 mil, os voluntários têm 100 mil voluntários. Ou, não é nem voluntários, são pessoas que estão obrigadas, o governo obriga eles a tomar, está claro? Aqui não. Aqui nós vamos ser voluntários. Então, gente, está tudo errado. Você não pode obrigar uma vacina a tomar vacina que não tem ainda, completou todas as etapas, como ele dura. Ele tem que ter eficácia, tem que ter segurança, que não vai ser pior, e tem que ter duração de efeito. E segurança, tudo bem. Vamos à segurança? Bom, até água destilada é seguro, então ter segurança é obrigatório. Mas os resultados da China com essa vacina, com mais de 100 mil aplicações, relataram uma incidência de efeito adverso em 5,37%.
Isso é inadmissível. A vacina não pode ter efeito mais do que 0,5%, ou seja, 1/10 do que os chineses estão falando. Enquanto não tiver menos que isso, você não é considerado seguro. E não é considerado eficaz enquanto não tiver anticorpos. Está claro? Então, gente, ninguém é contra a vacina, mas estão apressando. E tem pessoas vendendo a vacina como se fosse caixeiro viajante, certo? Fazendo périplos nos lugares, dizendo que eu quero minha vacina. Gente, é como vendedor de carros. A minha vacina, meu carro é melhor que o outro, a minha vacina é mais segura, sem comprovação, porque ainda não saíram resultados de segurança das outras vacinas. Então, como você pode dizer que é sua vacina? Eu lamento que o presidente da Butantan está falando assim, a vacina chinesa é mais segura. É mesmo. Comparado com quem? Os outros não falaram nada ainda. Então, ele é mais seguro de quê? Comparado com o quê? Certo? Não caiam nessa história. Vocês estão injetando, e tem mais um problema. Não fizeram em velhos, em pessoas com comorbidades, que são os mais perigosos, que é a fase 4, quando vem, olha que essa figura, as pessoas idosas, com problemas, etc, e criancinhas. Não fizeram nenhuma em crianças com menos de 18 anos ainda, e mais, não aplicaram pessoas que já tinham a doença. Lembra? Esses têm anticorpos. Então você vai injetar mais material de anticorpos, vai ter uma reação que inesperado, porque pode aumentar tanto que aí vai atacar contra a própria pessoa, que aconteceu com o dengue. Pense bem, alguém está usando a vacina como política e tem o nosso presidente dizendo, calma, não tenho segurança ainda. Quem está certo? Pense bem.